Olá, irmãos e irmãs, a paz e o fogo do Espírito Santo esteja em nossas almas. Estamos aqui mais uma vez para mais um dia no nosso itinerário, uma consagração ao Espírito Santo pelo método do Monsenhor Luiz Maria Martins, ele que escreveu uma obra chamada Verdadeira Devoção ao Espírito Santo, e todas as segundas-feiras aqui no nosso canal no YouTube da obra Servo do Cenáculo estamos trazendo um passo depois do outro no itinerário, uma consagração ao Espírito Santo. Esse ano, e a gravação que estamos fazendo, é para que você se prepare para a consagração no dia 14 de setembro, que é o dia da exaltação da Santa Cruz. É uma homenagem às obras da Santa Cruz, baseado na vida da Conceição Cabreira de Amira, Conchita Cabreira, que inspirou a vida, essa espiritualidade, na verdade, na vida do Monsenhor Luiz Maria Martins. Tá? Hoje, mais um passo no nosso itinerário, nós vamos falar no capítulo 6 a moção do Espírito Santo pelos dons. Nós vamos falar sobre os dons do Espírito e como eles se manifestam. Como eu gosto sempre de dizer, que as obras do Monsenhor Luiz Maria Martins é inspirado na vida da Conceição Cabreira de Amira e a Conchita Cabreira, e sempre vai estar percorrendo a nossa vida, e ela que é a baluarte da nossa comunidade, sempre vai estar presente. E nesse capítulo, a moção do Espírito pelos dons, o Monsenhor ele utiliza a sutileza de um artista. Ele já vem falando isso, ele sempre exemplifica essa obra que o Espírito Santo realiza na nossa vida como a sutileza de um artista que vai pintando ou vai moldando o mármore a uma imagem. Por isso ele vai citar esse artista como o Espírito Santo, que realiza suas obras, que realiza a magnífica pintura, a obra dele em nossas vidas. E principalmente nós, obra Servo do Cenáculo, temos como muita expressão e muita importância na espiritualidade da nossa comunidade o termo obra, né? Então essa obra de ação que o Espírito Santo realiza na vida do homem é dada por duas dimensões, que é a dimensão do discípulo e a dimensão do mestre. Aqui, o Senhor vai dizer que o mestre ele se utiliza dos dons para realizar esse operar, esse mover, essa moção na alma dos homens, né? E o discípulo utiliza as virtudes, porque é o exercício dele. É um exercício que brota na vida do homem, na essência do homem. As virtudes, embora uma ação divina na vida do homem, ela é esse operar do discípulo. O operar é o fazer, é a parte do discípulo nesse operar. Por isso o Espírito Santo ele capacita tanto o discípulo e como o próprio mestre que realiza essa obra. Ele como o próprio mestre que realiza essa obra. Então ele nos capacita de virtudes e, por meio dos seus dons, ele vai realizando esse operar. Aqui eu queria fazer uma ressalva, um parênteses, a respeito da expressão moção. Eu vejo muitas pessoas utilizando a palavra moção como uma revelação. E é errado essa expressão. Na verdade, essa visão é errada. Porque o termo moção é uma condução, é um impulso. Por exemplo, eu sinto a moção de pegar algo e transportá-lo para um outro lado. É um impulso inspirado, porque ali está a ação de Deus. Por isso ele move, conduz o homem, conduz aquela realidade. A moção é uma condução, é a inspiração de conduzir. Não é revelação. Por isso, às vezes, eu vejo, no exercício carismático, algumas pessoas dizer: o Espírito Santo está me dando uma moção. Não. Quando é uma visão, é uma visão. Quando é uma palavra, é uma palavra. Quando é uma palavra inspirada, é uma palavra inspirada. Quando é uma profecia, é uma profecia. Quando é um impulso direcionado, é uma moção. Então, cada coisa no seu lugar. Não sei se eu me fiz entender em relação à moção, em relação aos carismas da palavra de ciência, palavra de sabedoria e palavra de profecia. Uma moção é uma condução. As inspirações vindas desses carismas
eles são realidades próprias dos carismas e não uma condução como o Espírito Santo faz. Até mesmo porque os carismas são de serviço, então é em vista para outra pessoa, não é para a nossa própria alma. E o Monsenhor Luiz, ele traz para nós uma descrição a respeito desse caminho que o Espírito Santo traz na alma. Ele vai dizer assim: nas demais, o Espírito Santo ajuda nossa debilidade, mas deixa a direção dos atos às nossas faculdades superiores. Então, a capacidade que o Espírito Santo realiza em nós é a capacitação, por exemplo, do Espírito Santo, a sua ação em nós é para que a nossa débia alma, a nossa debilidade, ela possa ser conduzida, capacitada. É muito comum essa expressão utilizada por Santa Teresa de Ávila, ela se comparar a uma simples ave, uma débia ave, como ela dizia. Também a Santa Miriam de Jesus crucificada, ela também se considerava uma débia alma, onde depende exclusivamente do Espírito Santo, porque ela se considerava débia, ou seja, sem saber o que fazer, totalmente dependente, totalmente necessitada de uma direção. Por isso, aqui o Monsenhor está dizendo que a função do Espírito Santo nessa capacitação é ajudar a nossa debilidade e deixa a direção dos atos às nossas faculdades superiores. Então, a compreensão que Deus nos dá, a dimensão mais ampla da visão que o Espírito Santo nos dá é em vista dessa capacitação. A capacitação das nossas faculdades mais debilitadas para que os nossos atos sejam realizados pelas nossas faculdades superiores. E vai dizer ainda o Monsenhor: a razão dirige e delibera. A vontade se exercita nas condições de suas atividades. Então, a nossa razão, elas são faculdades superiores. Existe um documento maravilhoso de São João Paulo II, que fala a célebre carta, né? Fidei et ratio. É isso. Fé e razão. E esse documento fala sobre essa dualidade dessas duas dimensões que se caminham em união, em comunhão sempre, a razão e a fé. Eu tenho esse documento aqui pertinho, né? E esse documento ele traz essa condição do homem compreender as razões em vista da sua profissão de fé. E aqui o Monsenhor está dizendo que essa capacitação que o Espírito Santo faz, esse operar dele, essa moção dele, é para que a minha razão, aquela que dirige e delibera, possa estar no exercício da sua condição, exercendo as atividades nesse operar do Espírito. Por isso, essa ação, para que possa acontecer concretamente e perfeitamente. O Monsenhor também vai dizer que é tanto o mestre como o discípulo. Lembra que eu falei que ele sempre vai citar o mestre e o discípulo? Tem seus próprios instrumentos. Aqui, mais uma vez, lembrando aquilo que eu já tinha no início já dito, né? O discípulo são as virtudes e o mestre os 7 dons. Então, cada um com o seu instrumento, mesma direção, no mesmo operar, na mesma missão, na mesma visão, com a mesma finalidade. E ele vai dizer: pois esta é a diferença essencial entre as virtudes e os dons. As primeiras foram feitas para serem exercidas sob a direção da razão, e os dons se exercitam sobre a imediata direção do Espírito Santo. Então, a realidade que caminha o mestre e o discípulo
na alma, tem essa finalidade. A essência de todas as coisas vem do nosso coração, que é as virtudes. E essas virtudes, sejam teologais, sejam elas cardeais, elas estão em virtude da nossa razão. Não estou falando, não entenda a razão como carnalidade, pelo amor de Deus. Não entenda a razão como realidade carnal das paixões, mas a razão também fria, sem sentido ou racional. A gente tem que deixar muito claro, esse documento eu recomendo a leitura. A razão é aquilo que o homem compreende as coisas, com o seu espírito. Aqui nós falamos do espírito, do homem, com a letra minúscula. Por isso, as virtudes é o operar do mestre, do discípulo. E os dons é o operar imediato do Espírito Santo. É importante esse entendimento, para que esse capítulo não passe uma certa impressão que estamos desvirtuando aqui a intenção. Os atos dos dons levam, por sua vez, o modo sobre-humano do Espírito que os dirige, o selo inconfundível da obra imediata de Deus. Os dons levam, por sua vez, o modo sobre-humano. Então, esse operar de Deus em nossas almas. É triste saber que o homem, da mesma forma que esquece o Espírito Santo, esquece também os seus dons. Os dons que recebemos no batismo. Veja, hoje o grande desafio do homem é viver o seu batismo na sua essência. Viver o seu batismo na sua autenticidade, na sua dimensão mais ampla. Caminhar sobre a graça do batismo. Se você esquece até a data que você foi batizado, esquece também a importância de ser batizado, então você começa a pensar que o batismo que você recebeu não foi apenas uma satisfação social, mas foi uma graça que se realizou na sua alma, uma capacitação da nossa debilidade para que o Espírito possa operar em nossas faculdades superiores. O Espírito Santo, através dos dons, nos aperfeiçoa. Por isso que o Espírito Santo, por isso que os dons infusos são os dons que recebemos no batismo, para a nossa santificação. Dom infuso é dom de santificação. Então, a obra que o Espírito Santo realiza é a meta, o fim dessa manifestação é a santificação das almas. Por isso, é a ação imediata de Deus. Aí vem um lamento do Monsenhor. Os dons do Espírito têm sido tão esquecidos como o próprio Espírito. Como é esquecido os dons. Eu, em dados momentos, assim, em outro apostolado, que não é esse daqui, eu já fiz essa exemplificação. Deve ser dolorido para uma pessoa dar um presente que foi inútil para a pessoa, subutilizado. A contrapartida, né? Quando uma pessoa dá um presente que é útil para ela e você vê-la feliz em usar e ser tão útil para ela que ela não para de usar, deve ser muito feliz quem dá o presente. Imagina o Espírito Santo, que é dom por excelência. Ele que se dá quando ele vê que nós pouco o conhecemos, o pouco o amamos, pouco o adoramos, pouco utilizamos dos dons, esquecemos deles e porque eles estão em nós. Deve ser uma tristeza. Por isso São Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito. A 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não instigais o Espírito. Não instigais o Espírito. O Monsenhor ainda vai dizer assim: não será a causa do esquecimento dos dons
o porquê muitas almas façam fracassar os desígnios de Deus e que outras, capazes de altíssima perfeição, se arrastem tristemente na mediocridade. É de se pensar nisso. Que muitos caminham assim. Por isso o lamento dele lá. Como é esquecido os dons do Espírito Santo e o próprio Espírito Santo. E ele faz uma pergunta, essa pergunta é muito pertinente. Por que muitos se arrastam na mediocridade? Por que muitos se arrastam e não alcançam a altíssima perfeição? Por causa desse esquecimento dos dons. Por causa desse esquecimento dos dons. Como Santo Agostinho procurava fora aquilo que estava dentro. E quando nós nem procuramos, nem fora nem dentro, dentro de nós habita um Deus ilimitado. Dentro de nós existem dons à nossa disposição, pouco utilizamos. Essa é a nossa busca. Mais uma vez, o Monsenhor vai citar São Tomás de Aquino a respeito do pensamento, da moção, do mover de Deus. São Tomás, em diversos momentos, na sua reflexão a respeito do operar do Espírito, na obra tomista, vai dizer que o Espírito Santo ele conduz o homem. Conduz no sentido de ele, ao passo de levar o homem à sua perfeição, vai trazendo a ele moções, movimentos, para que o homem caminhe sobre a graça da perfeição, sobre a graça da santidade. A todo instante, a todo momento. O Espírito Santo não torna-se ocioso e permanece operando e realizando as suas obras na vida do homem. A obra inacabável, por isso o homem sempre vai estar sempre em uma construção constante, sobre a mão do Mestre, chamado Espírito Santo. E o Monsenhor, mais uma vez, ele vai citar que a obra do Espírito Santo é trazer à alma, como orvalho dos céus, essa fecundidade divina, para que a terra da alma se abra em seus seios profundos e germine o fruto celestial. Veja que beleza! A grande graça que o Espírito Santo, eu vou dizer obra mais uma vez, não pela força do hábito, não pela força da palavra ou pelo costume, por estar tão presente na nossa caminhagem, na nossa carisma, mas é, sim, o trabalho do Espírito. O trabalho do Espírito é trazer a alma esse orvalho do céu, para que essa fecundidade aconteça, os frutos aconteçam em nossas almas. É buscar. Olha, dia após dia, nós rezamos o Rosário do Espírito Santo. Obviamente não é uma espiritualidade ligada à Conchita Cabreira, apesar de que ela tem também o Rosário do Espírito Santo. Pede os dons também, 7 dons, que é de uma outra mulher de Pentecoste, chamada Beata Helena Guerra. 7 dons, todos os dias. Na nossa vida, na nossa espiritualidade, nós pedimos. Venha Espírito Santo. Venha o Espírito de sabedoria. Venha o Espírito de inteligência. Venha o Espírito de conselho. Venha ao Espírito de fortaleza, venha ao Espírito de ciência, venha ao Espírito de piedade, venha ao Espírito de santo temor de Deus. Nós pedimos os dons, não porque eles estejam longe, como diz São Tomás, mas para que ele se torne efetivo em nós. Não que ele saia de um lugar e venha para o outro, mas é porque ele se torne efetivo em nós, porque ele já está em nossos corações. E assim vai dizer o Monsenhor Luiz Maria Martins que a vida espiritual, em seu aspecto mais alto e perfeito, consiste na adaptação da alma à norma divina, o ideal do Pai. O Espírito Santo é o artista que funde em beijos de amor o Pai e a alma transformada. Veja que lindo. Como ele já dizia muitas vezes na formação, durante todo esse itinerário, ele diz que a manifestação que o Espírito realiza na alma
é exatamente a caridade, o amor com o Pai, com a Trindade, a perfeição do amor. E aqui ele está dizendo que o Espírito Santo ele é esse artista que infunde em beijo o amor que o Pai tem pela alma transformada. Então, o fim último e essa moção que o Espírito Santo traz é dentro desse relacionamento de amor, formando o homem nesse relacionamento, formando o homem nessa condição de santificação, de amor, de perfeição. Por isso os dons, a moção que os dons traz, essa condução. São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25, se dizemos que somos do Espírito, pautemos a nossa vida segundo o Espírito. É a tradução mais linda que eu acho, pautar, que é a tradução da Bíblia Jerusalém. Na Bíblia Ave Maria vai dizer assim, se dizemos que somos do Espírito, conduzemos, deixamos conduzir pelo Espírito. Deixar e conduzir pelo Espírito. Pautar a vida segundo o Espírito é deixar que os dons operem em nós. Que os dons conduzam-nos nessa via que é o amor para a santificação das almas. Meus irmãos, mais um passo no nosso itinerário. Eu espero que você possa ler o livro, tá certo? Fazer seu comentário, sua percepção, aquilo que você compreendeu nesse capítulo. Se você puder comentar, fazer os comentários. E estamos seguindo mais uma vez, mais um rumo à nossa consagração ao Espírito Santo pelo método do Monsenhor Luiz Maria Martins. Hoje nós vimos no capítulo A Moção do Espírito pelos Dons e vamos seguir nesse itinerário uma consagração ao Espírito Santo. Deus abençoe. Vamos ouvir o Rene Santo Espírito, do grupo chamado Harpa Dei. Deus abençoe. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, quae tu creasti pectora. Vidit seris Paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone ritans scutura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longibus, pacem querones protinus, ductores sic te previo, vitemus omne